Outro que também contribuirá fortemente, isso também estará envolvido com essas agitações, essa tentativa de reforma da igreja de dentro dela mesma, o que culminará na grande reforma com a ruptura, com essa instituição que foi pervertida, que foi paganizada e que infelizmente se tornou um braço político e não uma representante de Cristo. Vejamos então John Hus, 1369 a 1415. O caminho que conduzirá à reforma é um caminho sem volta. Mesmo que as forças que pretendem manter-se no poder e para tanto empregam toda sua influência para silenciar as vozes contestadoras e coagir outras tantas a não se manifestarem, mas os esforços são inúteis, principalmente quando alguém prova o doce gosto da verdade e propaga o quanto pode que todos precisam também experimentar o que significa verdadeiramente conhecer a revelação presente nas Sagradas Escrituras. A Igreja Católica Apostólica Romana insistentemente tentou calar a voz dos que pretendiam que a verdade fosse entregue a todos, mas apesar de todo o seu poderio e graças ao Deus Todo-Poderoso, não logrou êxito, pois quando enfim conseguia silenciar um atalaia, como aconteceu no caso do inglês Wycliffe, também Pedro Valdo, novamente levantou-se a voz vinda de outras terras, e que passava então a assumir a dura missão de denunciar a mentira, mesmo à custa da sua própria vida. Não é coisa que se possa dizer que traga vantagens pessoais a quem tal missão abraça, mas indiscutivelmente quem foi atingido por essa verdade não consegue negá-la em si mesmo, e não consegue viver de outra forma que não a que declare a todos ser esta mesma verdade em Cristo. Então, esta verdade não pode se calar, esta verdade não pode ser enclausurada, esta verdade tem que ser proclamada aos quatro ventos e tem que ser difundida. Então, esta foi a postura dos grandes reformadores, e essa deve ser a postura da Igreja em Cristo na atualidade. Se a Igreja em Cristo não está agindo desta forma, ela é digna de passar novamente por reformas, como já foi afirmado no começo desta obra. A reforma é sempre necessária, porque sempre que a Igreja vai se enclausurando dentro dos seus guetos e vai guardando a mensagem para si, ela precisa novamente de pessoas que entendam qual é o seu propósito e se coloquem da forma como Cristo exigiu, que a candeia tem que ser colocada no velador e tem que espalhar a sua luz, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Então a igreja precisa ser referência para os povos, referência para as pessoas. A igreja tem que estar aberta para que seja uma porta de salvação a todas as pessoas, para que elas possam entrar e conhecer Cristo, o único que pode salvar. Então a igreja tem que proclamar Cristo. A igreja tem que viver de uma forma cristocêntrica, e a igreja tem que se empenhar cada vez mais em difundir esta mensagem. Se assim não faz, está fora do seu propósito. Por isso mesmo, comerciantes se desfaziam de seus bens para encontrar um tesouro maior, como Pedro Valdo fez, Sábios declaravam essa verdade por ser mais preciosa que sua própria vida. Letrados se empenhavam em sua propagação, mesmo contrariando ameaças. E agora em terras boêmias, novamente a verdade inspirará ações de bravura e luta por transformação e liberdade pela verdade. Pela verdade das Escrituras Sagradas, começando pela cidade de Uzinek, na atual República Tcheca, em 1369, quando em uma humilde família local nasce John Hus, o reformador boêmio, que será o elo de ligação entre a pré-reforma iniciada por Wycliffe e que desencadeará na grande reforma de Lutero. Filho de camponeses, não teve uma infância abastada, mas consegue entrar na Universidade de Praga através do coral. Estudou teologia e obtém o bacharelado em artes em 1394 e o mestrado em 1396, quando então tem contato com os escritos filosóficos de Wycliffe. Veja aí a influência de Wycliffe depois de sua morte. Os seus escritos continuam falando e motivam este homem a buscar também a mesma fé, o mesmo encontro com Cristo que Wycliffe teve na sua época. E assim John Hus se encontrará com o mesmo Senhor e abraçará a mesma missão.
É extraordinário, é maravilhoso como a obra que Deus realiza através de nós não se perde, ela continua e vai cada vez mais, né, impulsionando outras pessoas a também terem encontro com o mesmo Senhor. Depois, quando foi indicado para reitor e orador da Capela de Belém, próxima à universidade, teve então contato com seus escritos de cunho religioso e é irremediavelmente incendiado por esta visão da igreja, substituindo definitivamente a pretensa liderança papal pela liderança de Jesus Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é seu corpo. Não temos um outro cabeça, não temos um vigário de Cristo na terra, porque Cristo não precisa de representantes na terra, ele precisa de discípulos, ele precisa de pessoas que obedeçam. Aqueles que querem ser meus amigos, façam o que eu mando. Então Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e Cristo é o cabeça desta igreja, ele é o líder. Todos nós que servimos a Deus na igreja em que estivermos, não servimos a lideranças e sim a Cristo. Respeitamos as lideranças enquanto elas são servas de Cristo. Veja só, o verdadeiro Senhor da igreja. E aproveita a oportunidade para então propagar essa verdade com toda a veemência que lhe era própria. Isso por volta de 1401, o que já antecipava a grande reforma em cerca de um século. Temos a imagem de John Hus. Na capela, sob responsabilidade de Hus, haviam vitrais que denunciavam por meio das imagens o contraste entre a humildade de Cristo e a soberba do papado, e os sermões inflamados de Hus, em língua boêmia, causaram logo uma intensa agitação entre a juventude, colocando uns a favor e outros contra os ensinos de Wycliffe, e despertando a fúria de Zbigniew, arcebispo de Praga, que intensamente rogava ao Papa que excomungasse o pregador, e tais apelos foram mais satisfatoriamente atendidos quando Hus então volta-se com ímpeto contra a venda de indulgências para financiar a guerra do Papa contra o rei de Nápoles. Veja só quais eram as empresas em que estavam envolvidas, a atenção do Papa. Estava envolvido numa guerra contra o rei de Nápoles. Então estava totalmente imbuído na sanha, de poder, no desejo de domínio. Então veja aí como a igreja comercializa, faz um balcão de negócios de coisas santas, falando acerca de salvação, mas não como algo que nos é dado por graça em Cristo, mas sim um produto que é vendido por meio das indulgências. E o produto desta venda alimentará os cofres do Vaticano para a sua empresa contra o rei de Nápoles. Alimentará os cofres, da Igreja Católica na sua sanha de poder. Então temos um homem que se levanta contra toda essa engenhosidade, e contra toda esta usurpação do poder, contra toda esta forma de deturpação da verdade de Cristo. Alguém se revolta contra isso, alguém não consegue se manter calado, alguém não consegue ser omisso. E aí temos a Escritura Sagrada que também, olhando para nós, diz: aquele que sabendo fazer o bem não faz, comete pecado. Então os omissos também pagam, os omissos também serão punidos. Não é simplesmente uma ação má, mas deixar de cometer uma boa ação. E o Wycliffe não está enquadrado dentro do grupo dos omissos. Ele é alguém que, vendo essas distorções, não se calou, mas abriu a sua boca e denunciou isso de uma forma veemente. Então isso chamou a atenção, da liderança da igreja. Enquanto o arcebispo da cidade tentava uma excomunhão por causa do incômodo que ele sentia em relação àquela pregação, aquilo não é importante para o Papa. Mas quando mexeu nos negócios do Papa diretamente, aí atraiu sua atenção. Atitude essa que rendeu uma dura medida do Papa à cidade. Então ele primeiro lança uma medida punitiva contra toda a cidade para colocá-la contra o pregador, colocando praga sob interdito, até que este falador fosse definitivamente calado e o mal fosse cortado pela raiz. Durante esse tempo, John Hus refugia-se no sul da Boêmia, absorve ainda mais intensamente a obra de Wycliffe e produz então uma importante obra chamada Sobre a Igreja. Pouco tempo depois foi convocado a comparecer perante o Concílio de Constance, para o qual recebeu um salvo-conduto do imperador Sigismundo.
com a finalidade de assegurar-lhe uma ida e volta em segurança, o que foi completamente ineficaz perante a